Paraná, que foi a morte de um comerciante, conhecido comerciante, muito querido de Maringá, e que tem em comum o fato de que os autores foram considerados inimputáveis. Eu vou tecer algumas considerações acerca da inimputabilidade no direito penal e processual penal e na lei de execuções penais do Brasil. É bom que se diga que o autor de um crime de homicídio, seja simples ou qualificado, ele fica sujeito a uma pena na casa dos 20 anos, pena de 20 anos de reclusão. Mas se considerado inimputável, ele vai ser submetido a uma medida de segurança. Essa medida de segurança nada mais é do que um tratamento em um hospital psiquiátrico. Uma internação em um hospital psiquiátrico para ser tratado e curado. Pois bem, o Adélio Bispo, o autor do atentado contra o presidente, ele foi condenado, ainda não deu o período ainda para que ele faça o exame chamado exame de cessação de periculosidade. Então, na medida em que esse tempo venha a decorrer, ele será encaminhado a um exame, e se porventura ele for aprovado nesse exame de cessação de periculosidade, estará extinta a medida de segurança, ou seja, será desinternado e a sua questão com a justiça estará encerrada. No que diz respeito ao acusado da morte do comerciante de Maringá, o crime ocorreu em 2013 e ele cumpriu, ele teve uma sentença absolutória, que é o caso, uma sentença absolutória imprópria, foi submetido a uma medida de segurança e 3 anos após a condenação, ele já havia sido desinternado, uma vez que os peritos atestaram que cessou a sua periculosidade. Como é que isso funciona? Antes de adentrar exatamente na questão da inimputabilidade, é preciso dizer que o crime ele é uma criação jurídica. Né? Nem sempre a conduta humana, intencionalmente dirigida a causar, por exemplo, a morte de alguém, ela é considerada um crime e merece uma resposta penal, uma prisão. Isto é assim porque o crime ele pressupõe alguns requisitos, alguns elementos. Né? O crime ele tem como requisito uma conduta típica, penalmente típica, ou seja, significa que a conduta deve estar prevista na lei penal. Não estando prevista na lei penal, aquele fato é um indiferente penal. E vejam, o adultério, no passado ele foi considerado uma conduta típica, um crime. Hoje já não é mais, por isso que o crime, reitero, é uma criação jurídica. O segundo elemento do crime é a ilicitude, é a reprovação do ordenamento jurídico àquela conduta. Via de regra, um fato típico, um fato descrito em uma lei penal, ele já é tido, presume-se ilícito. Entretanto, no caso concreto, se presente uma excludente de ilicitude, por exemplo, a legítima defesa, esse fato será considerado lícito, portanto não crime. E o terceiro elemento do crime é a culpabilidade. A culpabilidade é a reprovação que recai em relação à conduta do agente, que por ter uma rigidez mental, poder conhecer o caráter ilícito de seu fato, ao menos potencialmente, e por ser-lhe exigido uma conduta diferente, ele é responsabilizado penalmente. Pois bem, no item culpabilidade está presente a imputabilidade. Uma pena criminal só é imposta a alguém que tenha imputabilidade, ou seja, rigidez mental, não sofra nenhuma doença mental. Não sendo o caso de imputável, ou seja, de inimputável, não haverá crime. Pois bem, mas diferentemente da legítima defesa, em que o sujeito que mata uma pessoa em legítima defesa não tem nenhuma consequência penal ou extrapenal, no caso da culpabilidade, em razão da falta de culpabilidade em razão da inimputabilidade, mesmo não sendo crime,
o agente ficará sujeito a uma medida de segurança. Tá? Vejam, façam um paralelo. Se fosse legítima defesa, nenhuma consequência. E legítima defesa porque não há crime. Se ausente a culpabilidade em razão da inimputabilidade, também não há crime. Mas aqui o agente sofre uma medida de segurança. Pois bem, o Código Penal, sobre a questão da inimputabilidade, ele trata isso lá no artigo 26. O Código Penal diz assim: é isento de pena o agente que, por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Vejam, há três critérios para se estabelecer a inimputabilidade. Um critério chamado o biológico, outro critério psicológico e um terceiro critério que é a união dos dois, a junção dos dois, que é o critério biopsicológico. Para o critério biológico, basta que a pessoa, autora de uma conduta supostamente criminosa, ele seja portador de uma doença mental, simples. Tem uma doença mental, uma perturbação mental qualquer, ele já seria inimputável. Para a corrente, que entende que tem que a psicológica, deve haver aí o sujeito no momento da prática do crime, ele não pode ter a compreensão da licitude do ato que realiza, ou então ele não pode ter capacidade de reger-se, de autocontrolar-se. Esses são os requisitos aí da teoria do critério psicológico. A legislação brasileira, no artigo 26 caput, adota o critério biopsicológico. Significa que, no Brasil, para que alguém seja considerado inimputável, é preciso que ele tenha uma doença mental, um desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Essa é a doença. Mais ainda, no momento da prática do crime, ele não tem a capacidade de entender o que está fazendo ou de se determinar de acordo com o seu entendimento. Pois bem, essas duas situações fazem com que o agente seja inimputável. Mas como é que isso é avaliado? É feita uma perícia. Olha, veja a dificuldade dessa perícia para saber se o agente é inimputável. O crime aconteceu, é passado. Vem o perito e vai ter que estabelecer e concluir se aquele sujeito era portador de uma doença mental. Isso até me parece que não haveria tanta dificuldade para o médico psiquiatra, para o perito forense nessa área. Mas aí ele vai ter que estabelecer também se no exato momento em que ele praticou a conduta criminosa, se ele era inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito da sua conduta, ou então de se determinar de acordo com o seu entendimento. Se deter diante de algo que ele entendesse ser reprovado pelo ordenamento jurídico ou pelo senso comum. Então, o perito vai fazer isso de forma retrospectiva. Ele vai avaliar o passado. Ele vai avaliar o momento em que o crime ocorreu. Portanto, não se trata de uma situação muito simples. Entendendo o perito que o sujeito era inimputável, o juiz poderá ou não homologar esse laudo. O juiz é quem vai ter a palavra final, mas normalmente é o que acontece, é a homologação do laudo. Esse laudo, então, indica que o sujeito é inimputável e ele será absolvido. Por quê? Porque não há crime, porque faltou um dos elementos do crime, que é a culpabilidade, exatamente porque faltou a imputabilidade, por ser o acusado inimputável. Qual é a consequência, então, de alguém ser tido como inimputável? Ele vai sofrer uma medida de segurança, vai ser internado em um hospital psiquiátrico, a gente já viu isso nos filmes, o velho manicômio, no hospital psiquiátrico, e vai ficar ali recebendo tratamento até ser efetivamente curado ou
né, enquanto durar aí esse estado de periculosidade ou perigosidade do agente. As medidas de segurança, elas são em duas espécies no ordenamento jurídico brasileiro. Uma delas é a internação. Vai lá para o hospital psiquiátrico, compulsoriamente, obrigatoriamente, vai ficar internado. Né? E a segunda é o tratamento ambulatorial. Não tem necessidade de ficar internado. Ele vai lá para o hospital, recebe a medicação, uma avaliação médica, volta para casa e está recebendo aí, é uma medida de segurança. É isso que vai acontecer em determinados casos. Vejam, a questão que se coloca é, qual é o prazo dessa medida de segurança? Imaginemos, o sujeito praticou um crime, foi condenado a 20 anos, ele vai ter 20 anos para cumprir essa pena. Entenda-se aí que vai haver alguma progressão da pena e tudo mais, mas e a medida de segurança? Qual é o prazo? A lei penal não estabelece um prazo. Então, para alguns, é indeterminado. O sujeito vai ficar internado, por exemplo, até que cesse a periculosidade. O que significa que ele pode ficar internado o resto da vida. Pode haver uma medida de segurança perpétua. Então, esse é um dos entendimentos. Daí porque, às vezes, a tese da defesa de inimputabilidade não é uma boa coisa. Não é uma boa. Mas o STJ veio com uma súmula, a súmula 527, e diz o seguinte, que o prazo da medida de segurança não pode ultrapassar o prazo que seria estabelecido para a pena do crime. A pena abstratamente combinada ao crime. Explico. Furto, de 1 a 4 anos. Qual é o máximo da pena abstratamente combinada? 4 anos. Então a medida de segurança não poderia ultrapassar 4 anos. Esse é um critério legal. Esse é um critério legal. O máximo da pena abstratamente combinada também vai reger o máximo do tempo que o sujeito poderia ficar internado em razão de uma medida de segurança. Mas o STF tem um terceiro critério. O critério do STF é o seguinte. No Brasil, até pouco tempo atrás, as penas de prisões somente eram cumpridas se o sujeito fosse condenado a 60, 70, 100, 400 anos, ele só iria cumprir 30 anos. O artigo 75 do Código Penal estabelecia isso aí. Com a alteração do Código Penal, do artigo 75, hoje, no Brasil, o sujeito vai cumprir 40 anos, independente do quanto da condenação. Cumprirá apenas o quantum de 40 anos, certo? Então, para o STF, como a quantidade, o prazo de cumprimento da pena é 40 anos, também da medida de segurança não poderá ultrapassar, era 30, com a mudança do código, do artigo 75, 40 anos. Então, esse é o prazo da medida de segurança. É importante aí que não é tão... A questão da inimputabilidade, às vezes, ela torna-se perpétua. Por quê? Imaginemos o seguinte, o sujeito foi submetido a uma medida de segurança, um internamento em um hospital psiquiátrico. Aí, vence esse prazo, um desses prazos aí, menos o indeterminado, o da pena combinada em abstrato, ou então os 40 anos, e a periculosidade ainda não cessou. O que vai acontecer? Eu tenho o entendimento de que é possível convocar o promotor do cívil para que faça uma ação de interdição cumulada com o pedido de internação. E o sujeito vai continuar internado. Então, se há casos em que aquele que foi considerado inimputável, ele ficou 3 anos, 4 anos e já teve a sua situação liquidada, há casos também que isso vai ocorrer de forma perpétua, sim, perpétua, e o que não acontece no caso de prisão. Então, não é um benefício a medida de segurança, é uma necessidade, porque a medida de segurança visa a prevenção e a cura, em razão da periculosidade do agente. Enquanto que a pena de prisão, ela visa também a prevenção, mas a repressão do criminoso, do autor do crime.
Por fim, como é que funciona? Como é que o perito vai trabalhar essa questão da cessação da periculosidade? Disse que para saber se o sujeito é inimputável, é necessário o laudo, né, pericial, dizendo isso, que faz-se através de uma análise retrospectiva. E o laudo de cessação da periculosidade, como é que é feito? Esse já é um prognóstico, né, de probabilidade de cessação da periculosidade. O perito, diante das informações, das entrevistas com o submetido à medida, ele vai concluir se aquela pessoa pode voltar ao convívio social normal, porque não está propenso à prática de crime mais. Mas é complicado esse laudo, né? Porque a ciência médica ela não é exata, né? Tanto é assim que no caso da morte do comerciante de Maringá, para vocês terem uma ideia, antes de praticar o crime na cidade de Maringá, o autor já havia cometido outro crime em outra cidade das mesmas circunstâncias. E aí ele foi absolvido, foi aplicada a medida de segurança, ele passou por um período e, na visão da perícia, havia cessado a periculosidade e ele foi desinternado. E tempos depois, aqui em Maringá, ele vem e acaba cometendo outro crime, né? Então, mas é através do laudo, que não é uma questão exata, mas é assim que é feito. O perito vai atestar a cessação da periculosidade e aí a situação fica liquidada perante a justiça, acaba a extingue-se a medida de segurança e está livre de qualquer ônus o doente mental que praticou um crime. Pois bem, só para, não sei se acabei falando, mas no caso do acusado do crime aqui de Maringá, ele também já cumpriu as medidas, já está recuperado, já teve um laudo de cessação da periculosidade e vamos torcer para que se efetive esse prognóstico. Pois bem, estas eram as singelas considerações que eu tinha para fazer sobre a inimputabilidade, né? Apenas para que a gente tenha aí, diria aí um pouco das curiosidades que a gente tem sobre essa questão que é intrigante, né? Pessoa, como é que o perito vai dizer se o sujeito tinha ou não condições de conhecer ou capacidade de conhecer a ilicitude do que estava praticando? Será que isso é justo ou não é? Né? Então foi por isso essa minha intenção apenas de submeter aí o tema a